Hoje a gente vai falar um pouco sobre cavernoma, que antes era chamada, tinha um nome diferente, né? Era chamada de lesão vascular angiograficamente oculta ou lesão vascular criptogênica, antes de se entender a patogênese dessa doença, tá? Uma, é uma doença que é caracterizada na sua patogênese por uma malformação, uma conformação errada das células endoteliais. A célula endotelial ela vai ter uma alteração na via da rua ROC quinase, que vai codificar os genes CCM1, CCM2 e CCM3, que vão participar da formação do citoesqueleto da célula endotelial. É um tipo de mutação onde o problema é a perda de função dessas proteínas. E essas proteínas elas atuam inibindo a produção de citoesqueleto, das fibras do citoesqueleto. Quando elas estão com perda de função, você vai ter uma produção de mais citoesqueleto, com uma maior presença de fibras contráteis, de actina e miosina, que vão alterar as tight junctions das células endoteliais cerebrais, que vão perder aquela coesão da barreira hematoencefálica. Geralmente essa lesão no cavernoma vai acontecer nas regiões dos capilares e na região venosa, né? Não sendo comum, sendo quase impossível que ela ocorra na região arterial. Na imagem a gente vai ver sangue em vários estágios de evolução, sangue em trombose, sangue em lago venoso, e vai ter a clássica imagem em pipoca. A gente vai ter duas formas de apresentação clínica, a forma esporádica, onde a gente sempre tem uma DVA associada, né? E em quase todos os casos a gente vai ter uma DVA associada. E a forma familiar, onde você tem múltiplas lesões. E tem a forma também onde a gente tem o cavernoma com mutação de CCM3, que é bem rara, mas que é uma síndrome médica diferente, que tem várias outras alterações que não vamos falar disso hoje. A gente tem como sequência para ver na ressonância os cavernomas o gradiente eco, que foi descoberto primeiro, que consegue ver bem as lesões com deposição de hemosiderina, e depois uma sequência que ficou melhor para ver é a sequência de SWI. O SWI é superior ao gradiente eco no sentido de que ela consegue ver mais lesões do que o gradiente eco. Ela vê melhor também a anatomia venosa do que o gradiente eco, ela faz menos artefato, a gente consegue ver as veias melhor, e você consegue ter com isso um estudo anatômico melhor do cavernoma. A prevalência dessa doença é de um caso a cada 200, não é uma doença muito rara. A grande maioria é assintomática, até 50% dos casos não vão ter sintomas nenhum. O sintoma mais grave, mais importante que pode acontecer é a hemorragia, que ocorre geralmente na fase adulta, a partir dos 20 até os 50 anos. Pode se apresentar também como epilepsia, geralmente são epilepsias de difícil controle. A gente também pode ter também cavernoma medular, onde o tratamento é conservador na maioria dos casos. E a gente tem uma definição de hemorragia do cavernoma. Quando a gente fala de hemorragia de cavernoma, a gente está falando de um evento clínico, onde a gente tem a presença de um sintoma novo, que é agudo ou subagudo. Pode ser cefaleia, pode ser déficit focal, pode ser uma epilepsia nova, náusea, vômito, enfim. Tem um evento clínico, um sintoma agudo, que tem uma associação com imagem recente, né, que esteja ali na época do evento, ou uma outra evidência que tenha sangrado, por exemplo, uma cirurgia que você viu que o cavernoma sangrou, ou um estudo patológico. E essa definição é diferente de líquen do cavernoma. O líquen seria só o vazamento hemático da região do cavernoma, tá? E pode ter também lesões de cavernoma na pele, né? Alguns cavernomas na região cutânea, principalmente
na mutação de CCM3 a gente vê muito isso. As lesões no tronco, cavernomas no tronco cerebral, eles são mais sintomáticos, né? Provavelmente porque é uma área que tem mais eloquência, qualquer tamanho que ele ganha, qualquer sangramento menor vai gerar sintoma. E o fator de risco mais importante para hemorragia é já ter tido um episódio de sangramento prévio. Recomendação para quando operar, para quando fazer cirurgia no cavernoma. A gente não opera paciente assintomático, geralmente. A gente pode considerar essa ressecção de um cavernoma assintomático se ele estiver numa área que é não eloquente e de fácil acesso. Se for muito superficial numa área não eloquente, a gente pode pensar em retirar esse cavernoma, mas na maioria das vezes o assintomático a gente não mexe. Tá? Paciente que tem epilepsia de difícil controle, que já usa 2 ou 3 drogas, cavernomas que tem a lesão do cavernoma como sendo a causadora da crise, né? Fazendo vídeo EEG e a gente tendo um laudo dizendo que o foco vem dele da região do cavernoma. Um cavernoma profundo com 2 hemorragias, já sangrou 2 vezes, também tem uma indicação de cirurgia. A radiocirurgia é uma opção de tratamento para cavernomas que estão nas áreas eloquentes, que tem um risco cirúrgico muito grande e que sangrou, tá? A gente só pensa em radiocirurgia para pacientes que têm sintoma. E a gente elenca para radiocirurgia quando tem esses critérios. A área eloquente com risco cirúrgico muito grande e um paciente que sangrou, tá? E a gente não faz a radiocirurgia nas múltiplas lesões. A gente só faz, se tiver múltiplas lesões, no cavernoma familiar, a gente faz só na lesão que sangrou, tá? Na cirurgia tem que ter cuidado com a veia de drenagem, né, para não lesar a veia de drenagem, não lesar a DVA e o paciente sangrar por isso. E um fator de risco importante para o crescimento e para novo evento de sangramento é o estrogênio. Pacientes que tomam anticoncepcional, por exemplo. No estudo da Nature de 2017, um estudo que usou ratos transgênicos, o estudo viu que tinha um gene mutado que era relacionado com a alteração do microbioma intestinal, microbioma que tinha uma predominância de bactérias gram-negativas que liberam o LPS e o GNB. Esse microbioma alterado ele vai estimular a apresentação do receptor TLR4, um receptor TUL do tipo 4, que vai induzir um cavernoma mais inflamatório, um cavernoma mais sintomático, um cavernoma mais agressivo. Então, o cavernoma foi a doença que a gente conseguiu ver uma associação de microbioma com o grau de sintoma, de agressividade da doença. Microbioma associado à expressão do TLR4. Esse TLR4, eles vão ser expressos nas células T, principalmente as células TH2, vai induzir a formação de células TH2, que vão estimular, aumentar a inflamação. E tem alguns tipos de tratamento que são estudados hoje. A atorvastatina já tem sido usada, tá? Com o objetivo de ser uma inibidora da via ROA-ROC, que é a via que está com problema naquela formação do gene CCM1, 2 e 3. A alteração do microbioma intestinal com dieta, para evitar que tenha um microbioma com bactérias gram-negativas e que induzam a expressão de TLR4. E tem uma droga que estava sem função, que é a REC 994, que é uma droga que vai fazer um scavenger de produtos radicais livres. Ela vai diminuir a inflamação com isso. Tem estudos também que tem a vitamina D, né, como fator de proteção da formação de cavernoma. E esses aí são os eventos mais recentes de cavernoma.